Nesse vídeo vamos ver como preparar essa modelagem para o corte a laser, para que você consiga montar uma maquete física. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, um ambiente de 3x4 interno, então a gente tem essas dimensões aqui externas, 4,40 por 3,40, e na altura nós temos 2,5 metros, uma janela e uma porta somente. A escala humana é interessante para que a gente tenha uma noção de tamanho aqui do que a gente modela. As paredes têm 20 centímetros de espessura. Essa modelagem foi feita na escala 1:1, ou seja, não tem nem ampliação e nem redução. Aqui a gente vai ver dois métodos. Então eu sugiro que você assista o vídeo inteiro para depois escolher qual você vai proceder. O primeiro método significa que você tem o SketchUp instalado ou a versão online aqui paga, porque você vai precisar exportar em DXF, que é depois para você abrir no AutoCAD. O segundo método é o SketchUp online gratuito, como eu estou utilizando aqui, e parte do desenho eu vou executar lá no AutoCAD, porque eu não consigo exportar em DXF. Você tem que assistir o vídeo inteiro porque são duas maneiras diferentes também de trabalhar a escala. Então, depois você escolhe qual você acha mais interessante ou aquele que você consegue trabalhar. Vamos lá. O primeiro método é o seguinte. Essa modelagem está na escala 1:1. Eu tenho que selecionar aqui o que me interessa. Vou fazer aqui uma cópia. Você não é obrigado a fazer a cópia, tá? Que é só com sentido didático. E vou aplicar uma escala. Então aí você tem que fazer uma conta. Por exemplo, se a tua maquete tem que ser executada na escala 1:100, então você tem que reduzir aqui em 100 vezes. Isso significa que a gente tem que pegar a escala e escolher um desses controles aqui na diagonal, que estão bem no cantinho, para que você mantenha a uniformidade entre x, y e z na hora de fazer a distorção. Eu vou escolher esse. Clico, não seguro o botão, movimento o mouse indicando que eu vou diminuir, tá bom? Você vai ver aqui embaixo no Command Line que já começa a aparecer uma certa escala. Então eu vou diminuir e você vai fazer a continha em termos de porcentagem. Então eu vou digitar 0,1 ou simplesmente 0,1 e dou Enter. E aí a gente vai conferir. Se aqui eu tenho, na vida real, na escala 1:1, 4,40 metros, isso aqui vai sair com 40 centímetros. Então vamos verificar se deu certo. Você pode pegar a ferramenta aqui de dimensões, colocar uma cota e verifique se deu certo. Aqui está tudo ok. Para facilitar a sua vida, você ainda pode vir aqui em informações, trocar o formato da unidade de comprimento, por exemplo, de metros para centímetro. Então aqui eu estou vendo que eu tenho 44 centímetros. Então, tá certo. A partir daí, você tem que pensar agora no material que você vai utilizar. Você pode utilizar papel Paraná, papel roller, papel pluma e assim por diante, até isopor. Vamos pensar primeiro qual que é a espessura que eu preciso trabalhar aqui dentro. Então eu vou trocar aqui para milímetros, só para facilitar a minha vida e não ter que fazer conta. Vou pegar a ferramenta fita métrica e vou medir a espessura. Eu tenho uma espessura de 20 milímetros ou 2 centímetros. Para você ter essa espessura, você vai ter que trabalhar, por exemplo, com isopor. Você pega um isopor de 2 centímetros aí, de altura ou espessura, vai dar certinho. Qual é o problema? Às vezes você não pode trabalhar com isopor em virtude de um acabamento que não fica tão bom, né? Você não tem uma ferramenta adequada para cortar, enfim. Aí você vai ter que trocar, aí pegar uma outra opção. Outra opção seria o papel pluma, Paraná, tal, que você pode trabalhar com espessuras de 3 milímetros. O papel pluma você tem também de 5 milímetros e assim vai. Eu vou fazer um exemplo aqui como se eu estivesse utilizando um material que tem 5 milímetros de espessura. Isso significa o quê?
que eu vou ter que reduzir as minhas paredes ou trabalhar fazendo uma parede dupla. Exemplo. Daqui para cá eu vou marcar 5 milímetros. E daqui para cá também 5 milímetros. Isso te obrigaria a ter que fazer uma paredinha aqui e outra paredinha aqui, por exemplo. Tá? Meio aproximado aqui. Você faria um sanduíche com 2 placas para ter essa espessura de parede. Eu vou fazer algo mais simplificado. E se você entender esse simplificado, você é capaz de fazer essa outra opção mais complexa. O simplificado aqui é o seguinte, a minha maquete ela não vai ser fiel à minha modelagem digital, ela vai ser algo um pouco mais simplificado. Para alguns exercícios acadêmicos, está ótimo, está excelente. Eu vou diminuir a espessura dessas paredes. Isso significa o quê? Que eu vou ter que reduzir em 15 milímetros todas elas. Isso aqui é um grupo, então eu vou ter que entrar, pego lá a ferramenta empurrar, puxar, digito 15, Enter, 15 e assim vai. Pronto, vou sair e essa vai ser a minha espessura final da parede. Lembrando que é algo muito mais simplificado. Só que a coisa não para por aí. Você vai ter que decidir o arremate que você vai dar aqui no encontro das paredes. Por exemplo, uma das maneiras seria fazer uma junção a 45 graus aqui. Isso fica legal porque você não vai ter nenhuma emenda de material aqui pelo lado de fora. Só que fazer essa junção a 45 graus dá bastante trabalho. A máquina de corte a laser só corta reto. Então você teria que fazer esse chanfrado na mão, com auxílio de alguma máquina, né, para não ficar tudo torto. Então a gente vai fazer algo mais simplificado ainda. Você vai escolher como esse arremate é feito. Então, aí é o bom senso. Faz de conta que essa fachada aqui é a mais importante. Concordo comigo, então, que é bem interessante que a gente não tenha uma emenda aqui. A gente pode deixar a emenda para esse lado, né? Se essa aqui fosse a mais importante, o raciocínio é o mesmo. Eu vou considerar que essa aqui é a mais importante. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que desenhar aqui uma parede, assim, ó, aqui e aqui, por exemplo. E o mesmo com a parte de trás. Vou ter uma emenda aqui. Né? Então vou até desenhar aqui. Não é necessário que você faça esse desenho que eu estou fazendo agora, tá? É só para que vocês entendam. Ótimo. Vou começar a pensar agora em como que eu vou separar essas peças. A minha sugestão é que você redesenhe, ou seja, você vai desenhar por cima disso aqui. Fica mais fácil. Parece que dá mais trabalho, mas não dá. Pega a ferramenta retângulo. Dica: comece pelas aberturas, porque depois você deleta esse pedacinho. Estou sobrepondo aqui o meu desenho. Ferramenta de seleção, deleta o meio, ferramenta empurrar, puxar e leva aqui para trás. Você pode grudar com alguma linha ou só digitar 5 e dar Enter. Pronto. Faz um grupo, não esqueça de fazer o grupo e pode até movimentar. Depois a gente vai deitar todas essas peças porque a gente vai estar fazendo a planificação de tudo isso. Uma sugestão, não é obrigatória. Você pode trabalhar com cores para saber qual é a face externa. Porque se sem querer você rebate uma das peças, a máquina de corte a laser vai cortar do jeito que você mandou e na hora que você vai tentar montar a sua maquete, não vai dar certo. Você vai ter uma fachada espelhada, por exemplo. Às vezes é só virar a peça ao contrário e colar, mas depende de simetria e outras questões. Então eu sugiro que você venha aqui e coloque uma cor para o lado de fora. Só que tem que entrar num grupo, senão você pinta a peça inteira. Pronto, eu já sei que essa aqui é a minha face externa. Faço o mesmo procedimento aqui, tomando cuidado, porque o meu desenho não vai começar nesse ponto, ele tem que começar aqui. Então você pode fazer uma linha guia
para que você lembre que vai ter esse pedacinho aqui, tá? E aqui também. Pego lá a ferramenta retângulo, é só desenhar por cima. Agora eu vou nesse encontro aqui, vou nesse encontro aqui. Posso deletar essa peça aqui. Ferramenta empurrar, puxar. Levo lá para trás, 5. Crio um grupo. Vamos movimentar isso aqui para fora. Vou usar uma cor qualquer, por exemplo assim. Pronto, eu já tenho minhas duas primeiras peças aqui. O raciocínio é o mesmo, aplique aqui as outras paredes. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas peças e deitar, colocar no plano X e Y. Então é só rotacionar. Vou pegar aqui a rotação. 90 graus. Aqui eu vou girar essa peça. Movimentar aqui só para não ficar muito em cima. Vem daqui para cá, 90 graus. E agora eu vou até colocar uma peça bem pertinho da outra. Assim. Você pode sempre otimizar o teu corte, né? Otimizar o material. Então, coloca tudo coladinho, porque você economiza o material, obviamente, né? Do que você deixar assim, por exemplo. Fica um pedaço de material que você vai perder, né? E você otimiza também o tempo necessário para o corte. Por quê? Quando a máquina passar aqui cortando, você já vai resolver dois problemas aí numa tacada só. Vai planificar tudo. E o que interessa, na realidade, é só esse desenho de cima. Tá? Eu coloquei espessura aqui para vocês entenderem como que a gente pensa as espessuras, como que vai colar as peças, tudo mais. Mas na realidade você só precisaria desse desenho de cima. Tá? Então você pode chegar aqui e fazer algo mais simples ainda. Você desenha a abertura primeiro, desenha aqui o que te interessa, seleciona aqui, deleta e já faz o grupo. Pronto, você só precisa disso. Tá? Então esse é outro motivo de sugestão de você assistir o vídeo inteiro primeiro, tá bom? 90 graus. Agora, quando você tem uma peça sem espessura, para você rotacionar deitando ela é difícil. Então aí você precisa de uma outra peça que tenha espessura no sentido que te interessa. Então, por exemplo, eu vou aproveitar de maneira auxiliar essa superfície aqui. Está de frente para mim agora, porque aqui eu não tenho. Posso clicar aqui, minha peça já estava selecionada, digito 90 e pronto. Depois é só posicionar aí onde você achar melhor. Tá legal? Então, isso aqui é mais simples ainda. Vamos deixar assim por enquanto. Depois que você fez toda a planificação, você que está aqui online, se tiver a versão paga, você clica aqui, exportar, DXF, 2D. Tá legal? Só que antes disso, é importantíssimo que você venha aqui. Cenas, câmera, projeção paralela, exibições padrão, plano de cima. Legal? Para ele exportar esse desenho do jeito que está aqui. Porque se tiver em perspectiva, ele vai exportar o desenho em perspectiva e não te interessa nada, porque você quer uma planificação. Tá? Aí sim você vem aqui, exportar, DXF e 2D. Vai exportar tudo que está na sua tela. Aí aquilo que não interessa é só você deletar lá no AutoCAD. Tá? Você vai abrir o DXF lá. Esse aqui é o primeiro método. Tá? Depois que você organizar tudo direitinho no AutoCAD, verificar a escala, tudo mais, aí você pode vir para essa videoaula aqui. Essa videoaula está lá no canal, é o mesmo, tá? O mesmo canal. Gerar DXF para corte a laser. Esse aqui é um vídeo um pouco mais simples. Tá? Ele não pega o procedimento todo do corte. É o suficiente para você montar aqui um arquivo e levar lá para o pessoal do corte a laser arrumar o arquivinho para você.
Agora vamos ver o segundo método. Imaginando que você tem um SketchUp online gratuito e parte do desenho vai ser feito no AutoCAD, porque a gente não consegue exportar em DXF. Vocês viram que eu voltei aqui à tela como estava antes, eu tenho o meu modelo aqui na escala 1:1, voltei também para metros. O desafio aqui é, em primeiro lugar, procurar entender qual que é a espessura do material que você tem que colocar aqui. Então, antes a gente não fez conta para colocar a espessura do material. Agora a gente tem que fazer. A maneira mais fácil de providenciar isso é, primeiro, no AutoCAD. Então, eu deixei preparado aqui um desenho, depois eu explico o que é. Primeiro, a gente vai entender a questão de escala aqui. Temos algumas maneiras de trabalhar a escala. Eu vou colocar aquela que eu acho mais fácil aqui. Então, a gente vem dentro do sistema anotativo, a gente tem esse botão de escala aqui. Temos algumas escalas prontas, a gente vai fazer a nossa. Clique em Custom, adiciona uma escala, coloca um nome para ela. Normalmente eu coloco assim, ESC, porque a minha escala sempre vai ficar na parte de cima da lista. Fica mais fácil para entender. Vou fazer uma escala 10, porque é a escala que a gente está trabalhando nesse exemplo, não para 10. Paper Units sempre será 1000. Drawing Units, a escala que você quer, no caso 10. Então, se eu estivesse fazendo uma escala 1:50, aqui eu coloco 50. A escala 1:100, aqui 100, e assim segue. Sempre Paper Units vai ser 1000. Ok e ok. Esse campo aqui, que é essa aba Model, é onde a gente desenha, sempre na escala 1:1. Na aba Layout, a gente vai escolher a escala que a gente quer trabalhar. Por padrão, a gente só tem isso aqui. Eu já deixei pronto aqui dois exemplos, um com uma folha A4 e outra placa do material que a gente vai usar, que geralmente tem 1 metro por 80 centímetros. O que nós vamos fazer em primeiro lugar aqui é desenhar a espessura do material como ele é na vida real. Tá? Então a gente vem aqui, esse campo a gente sempre desenha em milímetros, tá legal? Então eu vou desenhar aqui um quadradinho de 5,5 Enter. 5 milímetros por 5 milímetros. Você pode até puxar aqui um DI, Distance, só para verificar se está certinho. 5 por 5. Agora eu vou pegar essa pecinha e vou colocar aqui. Essa janela que eu acabei de selecionar a gente chama de Viewport. Na verdade, não temos nada desenhado desses objetos aqui. Os objetos estão desenhados aqui. Tá? O Viewport é só uma janela para aquilo que a gente desenhou dentro do módulo. Tanto é que aquele quadradinho não aparece aqui ainda, tá? Porque eu desenhei ele nesse ambiente. Eu tenho que pegar esse quadradinho, que está na escala 1:1, como é na vida real. Meu material tem 5 milímetros de espessura. E eu tenho que passar ele para esse ambiente aqui, na escala adequada. Então, como que eu faço? Venho aqui, seleciono o Viewport. Primeiro eu coloco na escala certa, que é a escala que eu fiz. Escala 1:10. Não importa aqui que o desenho distorceu. Tá? Do ESC. Eu vou dar um comando que é ch space, que é o change space. Enter. E é só seguir o que o programa pede, que está do lado do seu cursor. Seleciono o objeto, dá Enter e pronto. Dá 2 cliques fora para você sair aqui do ambiente do Viewport. O que aconteceu? O objeto veio parar aqui, ó. Tá? Ele não está mais desenhado aqui, tanto é que eu nem consigo mais selecionar ele. Ele veio para cá. Vou movimentar só para não ficar aqui em cima, nem precisaria. E é agora que eu consigo medir qual é o tamanho certo. Então, vem aqui, DI, Enter. Clico no cantinho e só coloco o mouse. Então, eu acabei de perceber que lá no SketchUp eu tenho que colocar a espessura da minha parede com 0,05.
Seria muito fácil a gente chegar nessa conclusão, porque estamos trabalhando na escala 1 para 10. Era só fazer uma redução proporcional. Agora, às vezes você tem que trabalhar na escala 1 para 75, 1 para 125, e esse cálculo fica um pouco mais complicado. Então, esse método aqui facilita bastante, ainda que ele seja meio trabalhoso, né? Mas facilita bastante você ir na certeza daquilo que te importa. Então, posso até deletar isso aqui. E agora eu volto para o SketchUp. As minhas paredes têm 20 centímetros de espessura. Elas precisam ter 5. Então, eu entro aqui, pego a ferramenta empurrar, puxar, e eu tenho que agora colocar ponto 15, né? Ponto 15, e já vem para cá com ponto 15, ponto 15. Pronto. Lembrando que a gente está fazendo uma representação um pouco mais simplificada, né? Nós estamos fazendo a espessura da parede como ela deveria ser. A partir daqui, a gente tem que começar então a fazer algumas demarcações para desenhar lá no AutoCAD. Tá? Então vou considerar que essa aqui é a minha fachada principal ainda. Vou pegar a ferramenta Tape Measure ou fita métrica e vou medir aqui o que me interessa. Tá? Você vai medir a janela, vai medir a volta toda e vai desenhar isso aqui no AutoCAD. Eu já deixei pronto para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Aqui DI. Só para vocês verem junto comigo, tá bom? 3,40 m, 3,40 m. Lembrando que aqui estamos desenhando na escala 1 para 1. A janelinha também. E eu já desconsiderei 5 centímetros aqui e 5 centímetros aqui, que é justamente essa espessura, né? Então essa parede ela vem aqui, na hora que eu for montar a minha maquete, e aqui, tá? Então vai ficar essa espessura aparecendo aqui e aparecendo aqui também. A gente vai ter esse desenho aqui. Isso é bom para uma maquete de estudo, por exemplo. Se fosse uma maquete profissional, a gente teria que fazer aquela junção a 45 graus aqui. Então você vem aqui no AutoCAD, desenha todas as suas peças planificadas. Obviamente não temos a espessura ou a profundidade aqui, só estamos trabalhando com 2D. Né? Organize as suas peças de maneira a otimizar o corte, então sempre deixando uma bem pertinho da outra, né? Sobrepondo as linhas aqui no caso. Aí você vem em Layout e você vai ter que organizar o seu viewport, tá? Lembrando que o seu viewport tem que estar na escala certa. Não dá para ver o desenho inteiro aqui, sem problemas. Sem ferramenta alguma, é só você clicar aqui nos cantinhos e expandir essa janela de seleção. Vou deixar um pouquinho menor para facilitar o visual. O que aconteceu? Isso aqui é o que me interessa, o que eu vou cortar. Veja que não cabe numa folha A4. Óbvio, né? O desenho é muito grande, a gente está trabalhando na escala 1 para 10. Então. Aí você vai pegar isso aqui e vai verificar na placa de corte quantas placas você vai precisar. Tá bom? Se fosse só para fazer esse exemplo aqui, todas as paredes cabem aqui dentro. Aí você pode até organizar um pouquinho melhor as coisas assim, né? Tá. Você pode até fazer isso aqui, aproveitando o próprio acabamento do material como um corte. Lógico que essa sua placa tem que estar toda retinha, né? Se ela estiver mastigada aqui ou meio torta, aí você considera fazer o corte assim, tá bom? Terminou aqui, é só seguir aquele mesmo vídeo, esse aqui, o gerar DXF para corte a laser, e pronto, tudo terminado.